Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula remota número 14 de Biotecnologia. Como eu falei na aula passada, nós vamos hoje abordar o tema Tecnologia do DNA recombinante e organismos geneticamente modificados. Um tema que traz muita curiosidade, mas também muitas polêmicas. Hoje, na verdade, nós não vamos polemizar nada, certo? Hoje nós vamos falar de modo mais geral sobre os organismos geneticamente modificados, sobre a sua origem, sobre o plantio, o cultivo deles atualmente, sobre as técnicas de desenvolvimento destes organismos. E posteriormente teremos uma aula para entrar mais nesses aspectos ditos polêmicos. Bem, vamos iniciar então falando de onde no mundo são cultivados os organismos geneticamente modificados, os OGMs. Basicamente o foco aqui é dado para alimentos, para os chamados crops. Bom, um levantamento feito em 2018 apresentava 26 países plantando quase 192 milhões de hectares de plantas geneticamente modificadas. Desses 26 países, 5 são países industrializados, países ricos: os Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha e Austrália. E 21 desses países são os países em desenvolvimento, países que estão mais ligados realmente à produção agrícola do que às indústrias propriamente para desenvolver a sua economia. Chama atenção nesse aspecto que, bom, os Estados Unidos, como o maior plantador de plantas geneticamente modificadas, não é nada de inesperado, uma vez que a maior parte dessas tecnologias surgiram lá e dessa forma são destinadas às condições desse país e etc. Mas o Brasil vem em segundo lugar como o maior plantador em milhões de hectares de plantas geneticamente modificadas. Considerando a Austrália, a China, a Índia, que são países que têm uma área territorial tão grande quanto o Brasil, chama muito a atenção o quanto de área plantada com organismos geneticamente modificados nós temos no país. E, obviamente, essa área vem ampliando-se a cada ano no mundo todo e, inclusive, no Brasil, é óbvio. Aqui nós temos uma visualização da diversidade de plantas que são cultivadas nos diferentes países. Então, alguns países, como por exemplo Mianmar, Índia, Paquistão, Sudão, eles só cultivam o algodão transgênico, nenhuma outra espécie. O Vietnã e as Filipinas cultivam somente o milho transgênico. A Indonésia, somente a cana. Novamente chama atenção aqui o Brasil. Enquanto o Brasil é o segundo país com maior área cultivada de transgênico, ele é o terceiro país com maior diversidade de espécies geneticamente modificadas cultivadas, atrás somente dos Estados Unidos e do Canadá. Então, no Brasil, são cultivados soja, milho, algodão e cana-de-açúcar geneticamente modificados. Além dessas espécies, existem diversas outras que estão sendo ainda estudadas, com áreas experimentais montadas e fazendo testes, aguardando a liberação para plantio comercial em grandes áreas, incluindo aí feijão, incluindo eucaliptos transgênicos. Então existem diversas outras espécies que estão sendo estudadas e cujo objetivo é ter a liberação para plantio comercial o mais rápido possível. Desde o ano de 1992 até o ano de 2016, 404 diferentes eventos de transformação genética foram aprovados no mundo. 404 eventos significam 404 diferentes tipos de transformações genéticas. Mas essas 404 transformações genéticas foram autorizadas em somente 29 espécies de plantas. Então, por exemplo, o milho. Existem 148 tipos diferentes de transformações genéticas que foram aprovadas no milho. Tá? Então tem milho resistente à doença, tem milho resistente a herbicida.
cada tipo diferente de herbicida que o milho seja resistente é um novo evento. Cada diferente organismo que o milho é resistente é um evento, certo? Então, de 404 eventos de transformação genética provadas, elas ocorrem em 29 espécies divididas em 4 grupos. Então, nós temos somente 3 eventos ocorrendo em árvores, 2 eventos no álamo e 1 evento em eucalipto, 22 eventos em frutas, certo? Maçã, o tomate entra aqui como uma fruta, com 11 eventos. São 23 eventos em espécies ornamentais, 19 delas somente em cravos, né? Rosa, petúnia. E a grande maioria dos eventos são em espécies cultivadas, as crop species, certo? Então, canola, milho, soja, batata, alfafa, milho, algodão, certo? São as espécies que existe já aprovada a transgenia. The result is that we have a tomato that was picked 30 days ago that has not been refrigerated and is as perfect as the day it was picked when compared to a normal tomato that's been sitting around and doesn't look too good. Here they come, genetically engineered tomatoes. Calgene's Flavor Savor tomato went on the market today. The first genetically engineered food approved for sale. The tomato stays riper longer than the non-engineered variety, and they say it's tastier. Esse videozinho que vocês acabaram de ver são imagens originais do dia 18 de maio de 1994, quando o primeiro alimento geneticamente modificado foi autorizado nos Estados Unidos pela FDA para consumo humano, certo? Então, o pesquisador apresenta ali um tomate transgênico que havia sido coletado já há vários dias e não estava nem refrigerado, e compara com outro tomate convencional, o qual havia sido coletado recentemente e já estava todo ele murcho e não mais viável para o consumo. Esse tomate ficou conhecido pelo nome de Flavor Saver, porque o objetivo dele, da produção desse tomate, foi manter o aroma e o sabor do tomate por um longo período nas prateleiras do supermercado. Então, ele foi produzido por uma empresa chamada Calgene, uma empresa norte-americana, que criou esse produto em 1992. Então, após 2 anos fazendo testes e estudos, ele foi liberado para consumo, para comercialização, e em 1994, então, ele passou a ser vendido. E até 1997, ele foi produzido nos Estados Unidos. Esse tomate sofreu uma transformação genética de um gene dele mesmo, foi introduzido um gene do próprio tomate, então não é um gene de um outro organismo, foi um gene do próprio tomate, que foi introduzido em sentido contrário. Ao se introduzir esse gene em sentido contrário, chamado antisense, ele produz um RNA mensageiro contrário, né, que começa no fim e termina no começo, e dessa forma, dentro do tomate, o RNA mensageiro antisense vai encontrar o RNA mensageiro normal de uma das enzimas relacionadas com a produção, com a síntese de etileno, a poligalacturonase. Então, esses dois RNAs mensageiros se encontrarem, o RNA normal e o RNA contrário, o antisense, eles acabam se ligando, e uma vez que esses dois RNAs estavam ligados um ao outro, formando uma dupla fita, não havia a produção da enzima, e não tendo a produção da enzima, não havia síntese de etileno. Como nós já sabemos, o etileno é um gás responsável pela maturação
pelo amolecimento dos frutos. Assim sendo, esse tomate não produzia o etileno e não amolecia, não, ele tinha uma maturação bem mais lenta. E, bom, mas por que ele foi comercializado pela primeira vez em 1994 e depois, lá em 1997, já pararam de produzi-lo? O problema é que a equipe que produziu esse tomate, ali você vê a foto da Belinda Martineau, uma das pesquisadoras que fez parte da equipe que desenvolveu esse tomate, aí uma foto já, na verdade, mais atualizada, não é lá de 1992, aqueles anos, mas essa equipe, eles sabiam muito de biologia molecular, eles entendiam muito da transformação genética, mas não entendiam nada de cultivo e de logística. Não eram agrônomos. Por não serem agrônomos, o que aconteceu? Eles tiveram muito prejuízo ao tentar plantar e vender e comercializar estes tomates. Então eles buscaram a maneira mais barata, então começaram a produzir esses tomates no México e aí transportavam para outras regiões dos Estados Unidos. Ao fazer esse transporte, não sabendo como fazer direitinho, o tomate aguentava, ele não amadurecia, ele não apodrecia, não estragava. Mas algumas cargas mal acondicionadas às caixas, quando chegaram ao seu destino, por exemplo, os tomates estavam tudo espalhados, todos caídos, amassados e estragados, não porque eles estavam maduros demais, mas porque foram mal empacotados. Então, em função desses problemas de cultivo e de logística, de plantar em locais não adequados, de não saber transportar, a empresa começou a ter prejuízo. Então, a empresa Caldini recebeu algumas ofertas, certo? Já em 1995, um ano após começarem a comercializar o tomate, eles já começaram a assinar acordos com a empresa Monsanto para a fusão das duas empresas. E em 1996 houve então a negociação final para a compra da Qualgene pela Monsanto. Uma vez que a Monsanto comprou a empresa Qualgene, eles na verdade tinham mais interesse na tecnologia de transformação genética, no know-how, na ciência, do que no produto. Então a Monsanto adquiriu os direitos da técnica, adquiriu o conhecimento da transformação genética, mas não quis mais produzir tomate e acabou com a produção do famoso tomate Flavor Saver. Bem, então, o que são OGMs? O que são organismos geneticamente modificados? São aqueles que tiveram a sua estrutura genética, a sua composição genética modificada, seja pela inclusão de um gene, seja pelo silenciamento de algum gene que ele já tem naturalmente. Então, se a gente inclui, a gente coloca um novo gene no organismo, seja ele um gene da mesma espécie, seja ele um gene proveniente de outra espécie, ou se a gente silencia algum gene, introduzindo ali uma sequência de DNA que vai interferir e vai silenciar, vai nocautear um gene daquele organismo, a gente tem um organismo geneticamente modificado, certo? Se a gente pensar um pouquinho, as estratégias utilizadas no melhoramento genético convencional não foge muito disso, né? Por quê? O que a gente faz no melhoramento genético? Nós vamos selecionar duas cultivares, por exemplo, duas variedades que tenham características de interesse, mas que estão separadas. Uma cultivar tem resistência à seca e a outra cultivar tem resistência a uma doença. Então, o que a gente vai fazer? Vamos cruzar essas duas cultivares, buscando que a resistência, o gene de resistência à seca, passe para a planta que tem resistência à doença. Ou vice-versa. A gente vai tentar fazer com que o gene de resistência à doença passe para a planta que já tem resistência à seca. Então a gente vai alterar a composição genética, a gente vai alterar a estrutura genética daquele organismo.
Mas por que que ele não é chamado então de organismo geneticamente modificado, né? É chamado de organismo melhorado. Bom, isso é uma grande discussão. Mas a gente diz que organismo geneticamente modificado, OGM, é aquele no qual o processo de introdução de genes, de inclusão de genes, é feito utilizando-se ferramentas da biologia molecular. Não é através de cruzamentos, mas sim através de ferramentas da biologia molecular. Quando um organismo geneticamente modificado recebe um gene de outra espécie, por exemplo, quando um tomate recebe um gene de uma bactéria para dar resistência a um herbicida, nós temos aí um organismo transgênico, certo? Então, essa é uma outra questão bastante discutida. Tem alguns pesquisadores que dizem que OGM e transgênico é a mesma coisa, que todos são transgênicos. Outros vão dizer que não, que OGM é uma coisa e transgênico é outra. Mas isso tudo é mais uma questão de discussão teórica do que técnico-científica, certo? Eu estou considerando aqui, eu considero que organismo geneticamente modificado é todo e qualquer organismo que teve a sua composição genética modificada pela inclusão de um gene. Tá? O silenciamento de algum gene também é feito pela inclusão de alguma nova sequência de DNA nele. Então, organismo geneticamente modificado é todo aquele que teve a inclusão de alguma sequência nova de DNA. E transgênico eu considero aqueles organismos que receberam, que foram modificados, cuja inclusão diz respeito a um gene que vem de outro organismo. Tá? Ele recebeu um gene de outra espécie, de outro gênero, de outro organismo. Então esse é um transgênico. E todos eles, seja que recebeu do próprio organismo, seja o que recebeu de outra espécie, certo? Da mesma espécie e outra espécie, todos eles são geneticamente modificados. Muito bem. Agora já falamos um pouco sobre a história dos transgênicos, já falamos sobre onde eles são plantados, ou dos geneticamente modificados, onde eles são plantados, da história deles, como é que eles começaram. Vamos entender um pouquinho agora, então, como a coisa está atualmente. Os organismos geneticamente modificados são classificados basicamente em 3 gerações. A primeira geração de organismos geneticamente modificados, de plantas geneticamente modificadas, eles tinham como foco características agronômicas, características de interesse agronômico. Então, foram modificados para introduzir neles resistências a herbicida, resistências a insetos, a doenças virais, a bactérias, tá? Organismos com esse interesse. Os mais conhecidos, os mais famosos, são, por exemplo, o milho BT, da Monsanto, que é um milho que tem resistência a insetos, né? É um milho inseticida, e a soja RR, a soja Roundup Ready, que também é da Monsanto, tem como principal ou tem como característica a resistência ao herbicida glifosato. Certo? Então, são plantas da primeira geração de organismos geneticamente modificados, aquelas que tiveram alterações, que tiveram introduções de genes, dando características de resistência a herbicida, resistências a insetos, resistências a vírus. O objetivo sempre foi, então, aumentar a produção através do combate de doenças ou combate à competição com outras plantas chamadas ervas daninhas, certo? A segunda geração de plantas geneticamente modificadas buscou não mais a resistência a doenças ou a herbicidas, mas sim a alteração, a modificação das características nutricionais das plantas, tanto com relação à quantidade como com relação à qualidade dos produtos. Então, a soja da Pioneer, a Plenish High Oleic Soybean, ela foi modificada quantitativamente. A promessa
da empresa foi a produção de uma soja cujos ácidos oleicos foram alterados, então a quantidade de determinadas substâncias foi aumentada e a quantidade de outras substâncias foi reduzida. Houve então uma alteração, uma modificação genética para que a planta continuasse produzindo as mesmas substâncias que ela já produzia, porém a quantidade dessas substâncias foi alterada. E com a introdução de novos genes, de genes que foram retirados de outros organismos e introduzidos nessa soja. Outro exemplo é o Golden Rice, produzido com financiamento da Fundação Rockefeller, uma fundação norte-americana, cujo objetivo era a produção do arroz com beta-caroteno. Então, uma alteração qualitativa. Foram introduzidos genes nesse arroz de forma que ele produzisse, então, beta-caroteno, aumentando o seu potencial nutricional a partir de uma alteração. Ele produz uma substância que anteriormente ele não produzia. A terceira geração de OGMs, organismos geneticamente modificados, por sua vez, ela ainda está em desenvolvimento. Nós ainda não temos produtos comercializados com essa tecnologia. Mas a ideia, o foco das plantas geneticamente modificadas de terceira geração é a síntese, a produção de algumas substâncias como vacinas, hormônios, anticorpos ou plástico biodegradável. Tá? Dois exemplos que eu trouxe aqui, a alface vacina contra a leishmaniose, então são estudos que ainda estão em desenvolvimento pela Embrapa e pela Universidade Federal de Minas Gerais, para que se produza na vacina na alface, uma vacina contra a leishmaniose, uma doença bastante comum em algumas regiões do Brasil. E uma planta transgênica bem atual é um tomate vacina contra a Covid-19, sendo estudado por uma equipe da Universidade Autônoma de Nuevo León, no México, cujo objetivo está aí, produzir um tomate que tenha a vacina contra a Covid-19. Mas, repito, essas aí são plantas que estão sendo estudadas, nada ainda definitivo, nada ainda sendo comercializado, nada já definitivo. Detalhando um pouquinho mais sobre os nossos organismos geneticamente modificados de primeira geração. A soja RR, a Roundup Ready, ela tem a introdução no seu genoma de um gene que dá resistência ao glifosato. O glifosato é um herbicida bastante conhecido, só que quando ele é um herbicida, ele mata qualquer planta, né? Então, quando a quantidade de herbicida utilizada é um pouco alta, acaba matando também a soja. Então, precisa fazer todo um controle, são feitos vários banhos com herbicida, em menor concentração, etc. Bom, o pessoal descobriu uma bactéria do solo, uma Agrobacterium, cujo nome é Agrobacterium CP4, a cepa 4, a cepa CP4, eles descobriram que essa bactéria ela não morria no solo quando era banhado com glifosato, certo? Outras bactérias morriam e essa aí não morria. Então eles foram lá estudar qual é o gene que dá essa resistência à bactéria, qual é o gene que protege ela contra o glifosato. E descobriram então o gene CP4-EPSPS. Dessa forma, o que eles fizeram? Identificaram, descobriram qual é o gene, isolaram esse gene da bactéria, certo? Retiraram este gene da bactéria e introduziram na soja. Dessa forma, a soja começou a produzir um gene que não era de soja, que era de bactéria. Então, é um organismo geneticamente modificado com um gene de um outro organismo, então, um transgênico. Em 1996, a soja transgênica
Roundup Ready começou a ser comercializado nos Estados Unidos. Outro organismo geneticamente modificado de primeira geração bastante conhecido é o milho BT. O milho BT, ele tem um gene que dá a ele resistência a uma lagarta. O que ele faz? Na verdade, ele mata a lagarta. Então, foi identificado, na verdade já era conhecido, um Bacillus thuringiensis, né, uma bactéria também do solo já conhecida, e essa bactéria produz uma substância, um cristal, que mata as larvas. Então, o gene que produz esses cristais inseticidas, as S-endotoxinas, um gene chamado CRE. Esse gene CRE foi isolado também, né? Então pegaram lá as bactériazinhas, pegaram os Bacillus thuringiensis, estudaram, identificaram qual era o gene, isolaram esse gene e introduziram esse gene no milho. Então, da mesma forma que foi feito com a soja, foi feito com o milho. Introduziu-se um gene de bactéria. Então, essas plantas de milho passaram a produzir uma substância que antes era produzida somente pelas bactérias. E também em 1996 iniciou-se a comercialização do milho transgênico, o milho BT. O BT vem de Bacillus thuringiensis. O milho BT foi então vendido nos Estados Unidos, ou iniciou as suas vendas nos Estados Unidos em 1996. Esse aqui é um outro exemplo de planta transgênica. Essa aqui é uma soja produzida pela Embrapa e que possui as duas características vistas anteriormente: a tolerância ao glifosato e também a proteção contra lagartas. Então, essa soja BRS 9180 e Pro, ela tem tanto o gene CRI1AC, que é o gene que dá resistência a insetos, a ser tirado da bactéria Bacillus thuringiensis, como o gene CP4-EPSPS, que dá tolerância ao glifosato, certo? É uma planta, então, que tem dois eventos nela, que ela tem duas características de transgenia. Só que o que é interessante é que ela não foi produzida a partir da tecnologia de biologia molecular. Ela é resultado, essa soja BRS 9180, ela é resultado do cruzamento de plantas com a resistência ao inseto com plantas tolerantes ao glifosato. Então, elas foram produzidas através do melhoramento genético clássico. Mas ainda assim, elas são consideradas plantas geneticamente modificadas porque elas estão produzindo, né, na sua composição, com o conhecimento de todos, foi feito com esse propósito, elas estão produzindo substâncias oriundas de genes que não são da soja, mas sim genes bacterianos, certo? Então, o que o pessoal da Embrapa fez? Pegou plantas geneticamente modificadas com o gene de resistência ao inseto, pegou plantas geneticamente modificadas tolerantes ao glifosato e fizeram o cruzamento dessas duas plantas, obtendo então uma nova variedade que tinha as duas características, certo? Através do melhoramento genético clássico, eles desenvolveram essa planta com as duas características geneticamente introduzidas pela biologia molecular. A segunda geração de organismos geneticamente modificados, ela traz algumas substâncias alteradas para a produção de alimentos, mas tem também a utilização para outras finalidades. Então eu tenho aqui, como exemplo para vocês, a soja geneticamente modificadas para aumentar a produção de alguns tipos de ácidos oleicos, certo? E também temos aqui um cravo, que foi geneticamente modificado para alterar a sua cor,
Tá? Então, esse cravo roxinho que vocês veem aí, ele não é natural. Ele foi produzido pela tecnologia de DNA recombinante. Ele é um organismo geneticamente modificado. A empresa que desenvolve, a Florigene, era uma empresa australiana e ela trabalha com diversas espécies de flores, trabalha somente com plantas ornamentais, produz flores diversas e vende para várias partes do mundo. Ali tem alguns exemplos, ó, Reino Unido, Canadá, Japão, Estados Unidos, certo? Então, a transgenia hoje está cada vez abrangendo mais e mais produtos, mercados, não só os mercados de alimentos, mas também mercados de ornamentais, a produção de fibras, produção de papel, produção de madeira, são mercados que estão também aderindo ao uso de organismos geneticamente modificados. Para vocês terem uma ideia mais ampla do que existe de organismos geneticamente modificados, de tipos de eventos, de quais as espécies que já foram modificadas e outras informações, existe um banco de dados do International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications, o ISAAA. Esse site que vocês veem aí, se vocês forem lá e brincarem um pouquinho, vocês vão ter, por exemplo, uma listagem de todos os tipos de eventos existentes, quais os tipos de transgênicos que existem. Então, existe tolerância ao herbicida 2,4-D, a produção de lignina alterada, antialergênico, resistência a antibiótico, resistência a insetos coleópteros e assim sucessivamente, certo? Então você pode ir lá e procurar o que já foi, que tipo de transgenia que já foi criada, que tipo de organismo geneticamente já foi criado, quais são os eventos, certo? Qual é a característica que já foi criada e introduzida em alguma planta. Vocês podem também buscar lá por espécie. Qual o tipo de trigo que já foi feito, algum tipo de transformação genética? Qual o tipo de soja que existe com modificação genética? Qual é o tipo de flor que já foi modificado? Você pode buscar lá as características que você quer, ou então quais foram as plantas geneticamente modificadas que já foram produzidas pela Monsanto, quais já foram produzidas pela Pioneer. Então existe nesse banco de dados informações diversas que vocês podem acessar gratuitamente e entender um pouco mais do que já foi feito, do que não foi feito ainda, o que há por fazer, o que já foi aprovado, quais as espécies, quais os eventos e tudo mais. Os princípios da produção de organismos geneticamente modificados é bem simples. Imagine que nós temos uma bactéria e também temos uma planta. Pois bem, essa bactéria tem DNA bacteriano, enquanto a planta tem DNA vegetal. Esse DNA bacteriano, por sua vez, produz proteína bacteriana, enquanto o DNA vegetal, é óbvio, produz proteína vegetal. Até aí, nada de novo, né? Mas entra nesse momento a chamada engenharia genética, que é a ciência responsável pela produção de organismos geneticamente modificados. Como se faz isso? Através da introdução do DNA bacteriano no DNA vegetal. Esse é o nosso objetivo. Dessa forma, nós vamos ter o DNA vegetal modificado. Vejam que nós temos uma molécula de DNA vegetal, azul e verde, a qual foi introduzido o pedaço do DNA bacteriano, laranja e verde. Agora, o DNA vegetal possui genes que anteriormente ele não tinha. Ele possui agora genes da bactéria, produzindo assim uma planta geneticamente modificada.
O que tem de especial nessa planta geneticamente modificada? Ela produz a proteína bacteriana, assim como ela produz as suas proteínas que antes ela já produzia. Então, a partir de agora, nós vamos dar uma olhada nessas diferentes técnicas utilizadas para a transformação genética das plantas. O primeiro processo que nós vamos falar é a chamada biobalística, que consiste em acelerar a velocidades muito altas pequenas partículas de ouro ou de tungstênio, nas quais estão ligados os genes, os fragmentos de DNA que nós queremos introduzir na planta. Então, em determinadas condições de pH, de salinidade, o DNA se liga às partículas de ouro ou de tungstênio. Então, essas partículas servem como carreadores dos genes que nós queremos introduzir dentro das células vegetais. Então, no processo de biobalística, a gente tem um equipamento que vai acelerar essas micropartículas através de gás hélio, com alta pressão de gás hélio. Por que o gás hélio? Porque ele é um gás inerte, é um gás que não vai ter nenhuma reação química, nem com as micropartículas, nem com o DNA, nem com a célula da planta. Então, esse gás que está em alta pressão vai disparar, vai ser como uma espingardinha de pressão. Ele vai disparar as micropartículas estão em um compartimento, esse gás hélio entra pelo tubo de aceleração e acelera essas partículas com o DNA sobre o tecido-alvo. Então, os pedacinhos de folha, por exemplo, estarão lá na base do equipamento e as micropartículas vão ser disparadas sobre esses pedacinhos de folha. Então, várias centenas, várias milhares dessas micropartículas vão ser disparadas sobre as folhinhas e vão acabar entrando nessas folhas. Dentro das folhas, por sua vez, é preciso que as partículas, que as micropartículas entrem na célula, que o DNA se desgrude dessa partícula, que se ligue ao DNA da célula e passe então a produzir o gene que ele tem ali seja expresso, que ele passe a produzir aquelas proteínas a qual ele tem a informação. Vejam que é tudo um processo que depende de muitos fatores. Então, o sucesso da transformação genética de uma planta não é assim garantido. Na verdade, o sucesso de transformação genética de plantas, geralmente, ele é abaixo de 5%. É muito difícil, é uma técnica muito efetiva, é muito sucesso, é muita sorte você conseguir 5% das plantas que você tentou fazer a transformação genética, se você conseguir 5% dessas plantas que realmente vão funcionar, que vai entrar o gene em contato com o DNA da planta, que vai se ligar ao DNA da planta e que vai continuar lá produzindo as substâncias sem alterar a planta, sem ter nada que danifique a planta, que tudo funcione direitinho. A taxa de sucesso é baixa. Esse aqui é um outro equipamento para a biobalística também, um equipamento mais manual, né? É uma pistolinha que também está ligada a um botijão de hélio. Da mesma forma, então, há uma aceleração das micropartículas que vão ser disparadas sobre a folha e, da mesma forma, a gente tem que esperar que algumas dessas células que foram atingidas pelo disparo sejam modificadas. Depois, essas folhas vão ser micropropagadas, certo? Pega essas folhas, retira da planta, elas viram um explante, são colocadas em meio de cultura e multiplicadas, propagadas in vitro, quando elas, em função da totipotência celular, desenvolverem novas plantas, aí a gente vai poder testar essas plantas se elas têm as características com as quais se tentou introduzir. Então, por exemplo, quando se
busca produzir plantas geneticamente modificadas com resistência a um herbicida, faz o disparo ali das micropartículas com o gene da resistência ao herbicida sobre essas partículas, tem que esperar um tempo, depois você tira essa folha da planta, coloca ela em cultura, né? Pela totipotência celular das células vegetais, a gente vai ter o desenvolvimento de plântulas, e quando essas plantinhas se desenvolverem por organogênese ou por embriogênese somática, geralmente por organogênese, que é mais fácil, nesse caso, a gente vai então testar, ou seja, pega aquelas plantinhas e coloca elas em contato com o herbicida para o qual elas devem ter resistência. As que morrerem são aquelas que não houve transformação genética. As que sobreviverem são as plantas que foram geneticamente modificadas pelo processo que a gente utilizou. O outro processo que existe, e que já foi apresentado anteriormente, já falei dele, é o chamado de o método mediado por Agrobacterium tumefaciens. Bom, a Agrobacterium é uma bactéria do solo que naturalmente ela infecta plantas, certo? E produz alguns tumores, produz galhas. Na figura ali vocês veem um exemplo de como funciona esse processo. Tem uma fotinho ali das bactérias, elas são bactérias em forma de bastonetes, né? São bacilos, e ali uma planta de tomate com uma galha, um tumor ali no seu caule. Então, essas bactérias do gênero de Agrobacterium, principalmente Agrobacterium tumefaciens, que é utilizada, elas têm a capacidade de entrar na planta pela raiz e introduzir na planta, na célula da planta, um pedaço do seu DNA, um plasmídio. E esse plasmídio, por sua vez, vai se ligar ao DNA da célula e vai começar a produzir substâncias que geram esse tumor. Bom, esse plasmídio, então, nada mais é do que um pedaço de DNA circular da bactéria. A bactéria tem, então, dentro dela, um DNAzinho circular, o qual é introduzido na planta. A bactéria entra em contato com a planta e introduz esse pedaço de DNA circular dentro da planta. Nesse pedaço de DNA, nesse DNA circular, nesse plasmídio, existem alguns genes que são interessantes. Tem o gene da auxina, certo? Que vocês já conhecem, é um hormônio vegetal responsável pela produção de raízes. Tem o gene da citocinina, também já é conhecido, né? Um hormônio vegetal responsável pela produção de parte aérea das plantas. E tem o gene de uma substância chamada opina. A opina é, na verdade, um alimento para a bactéria. A bactéria se alimenta de opina. Bom, quando esse pedaço de gene, que tem ali ainda uma borda esquerda e uma borda direita, quando esse gene entra na planta, quando esse pedaço de DNA entra na planta, né, porque ele tem vários genes ali, o da auxina, da citocinina e o da opina, ao entrar na planta, ele entra, se liga ao DNA da planta e passa a produzir auxina, citocinina e opina. Bom, quando a planta, lá in vitro, a gente já falou disso, quando ela recebe auxina, ela gera raiz. Quando a planta recebe citocinina, ela gera parte aérea. Agora, quando a planta recebe as duas coisas, quando recebe os dois hormônios em quantidade aquimolar, quando ela recebe a mesma quantidade de auxina e de citocinina, o que a gente espera que aconteça? Que formem-se calos. Pois bem, esse DNA que vocês estão vendo aí da bactéria que está entrando na planta, está se ligando ao DNA da planta e a partir desse momento está produzindo aquilo que tem ali, aqueles genes estão produzindo auxina e citocinina.
Se está produzindo auxina e citocinina, vai gerar o quê? Vai gerar um calo. É por isso, então, que a contaminação da planta por agrobacterium gera um calo, gera uma galha, gera um tumor. É um calo que é produzido em função dessa combinação de citocinina mais auxina produzida pelos genes da bactéria que agora estão produzindo na planta. Bom, mas e aí? Qual é a ideia, então, dessa tal de agrobacterium ser utilizada na transformação genética de plantas? Graças a essas duas extremidades ali, ó, a LB e a RB, ou seja, a borda esquerda e a borda direita, esse processo de um pedaço de DNA entrar na planta e se ligar ao genoma da planta, ele é bastante efetivo. Então, qual é o princípio? É a gente colocar entre essas duas bordas, essas borda direita e borda esquerda, o gene que nós queremos introduzir na planta. Se a gente deixar o gene da citocinina, da auxina e da opina, nós vamos ter a produção de um calo. Mas nós não queremos calo, nós queremos produzir uma outra substância lá, nós queremos que a planta produza alguma outra coisa. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente substitui. Tira aquela parte do meio do plasmídio, tira aquela parte que tem auxina, citocinina e opina e coloca no lugar dela o gene de interesse, o gene que eu quero introduzir na planta. Agora, então, eu tenho uma nova composição. Eu tenho, então, um plasmídio com a borda esquerda, o gene de interesse e a borda direita. Ou seja, quando esse plasmídio entrar na célula, ele vai estar dentro da agrobacterium. Essa agrobacterium vai entrar em contato com a célula vegetal e, ao entrar em contato com a célula vegetal, ele vai introduzir o gene de interesse. Por causa da borda esquerda e borda direita, ele vai conseguir introduzir esse gene de interesse. E o gene de interesse que nós queremos que entre na planta, por sua vez, vai mais facilmente se ligar e permanecer ligado no genoma da planta, produzindo aquilo que nós queremos que ela produza. A terceira técnica que eu vou falar para vocês chama-se eletroporação de protoplastos. Bom, o que é isso? Essa técnica consiste em a gente introduzir um pedaço de DNA em protoplasto das células vegetais. Tá, o que é um protoplasto? Protoplasto é uma célula vegetal da qual a gente retira a parede celular. É uma célula vegetal que só está com a membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo, as outras estruturas. Então, ao retirar a parede celular, a gente tem uma estrutura chamada de protoplasto. A ideia é bem simples. Existem umas cubetinhas, como essa que vocês estão vendo ali, ó, com a tampinha azul, a outra com a tampinha branca, e ali dentro a gente vai colocar uma solução na qual consta, estão dentro dela os protoplastos da planta que eu quero transformar. Eu quero transformar o milho. Então eu vou pegar a folha do milho, vou tratar ela com algumas enzimas, vou degradar, vou desmanchar a parede solar e com isso vou ter protoplastos de milho. Então vou colocar ali dentro dessa cubetinha os protoplastos de milho e também os DNAs, os pedacinhos de DNA que eu quero introduzir dentro da minha célula de milho. Eu vou colocar junto ali os genes que eu quero introduzir na minha célula de milho. Aí coloco ele dentro de um equipamento que está aparecendo ali, o eletroporador, e esse equipamento tem como objetivo dar uma descarga elétrica. Uma descarga elétrica bastante alta, são 2.000 volts, que são então responsáveis, por causa dessa alta voltagem, essa descarga elétrica, vai acontecer o quê? A abertura de poros na membrana plasmática do protoplasto. Então, por esses poros que vão se abrir, antes a membrana estava toda fechada, com a descarga elétrica abrem-se poros. Por esses poros vão entrar os pedacinhos de DNA
que nós queremos que sejam introduzidos na planta, certo? Depois é só uma descarga elétrica rápida, é somente um pulso muito rápido, com alta voltagem muito rápido, os poros se fecham e o DNA que entrou na célula vai permanecer lá dentro. Daí a gente vai esperar um tempo, cultivar por 7 dias para depois testar e fazer a propagação desse material e dar origem a novas plantas. Algumas desses DNAs, alguns desses pedaços de DNAs vão entrar em contato com o núcleo do protoplasto, vão se ligar a ele e nós teremos então as plantas geneticamente modificadas. Aqui mais um esqueminha mostrando então, nós temos a cultura de protoplastos, ou seja, os protoplastos que são as células vegetais sem a parede, e o DNA a ser transferido, o DNA que nós queremos que entre nessa célula. Mistura isso tudo, coloca na cubetinha e aplica a alta voltagem. Essa alta voltagem vai formar poros na membrana plasmática dos protoplastos. Por esses poros vai entrar o DNA e após esse DNA entrar, ele vai permanecer dentro da célula e vai se ligar, alguns deles vão se ligar ao DNA da planta, dessa forma transformando essa planta então. Depois disso a gente cultiva, micropropaga como é feito com as outras técnicas. Uma outra técnica que tem sido bastante estudada e que está avançando é a transformação do genoma plastidial, ou seja, o genoma dos cloroplastos. Esses plastídeos transgênicos, esses cloroplastos transgênicos, eles têm algumas vantagens, entre elas que eles têm uma expressão muito alta, então para você produzir uma determinada proteína no plastídeo, no cloroplasto, a gente vai ter uma maior produção do que se teria no núcleo. Você pode ligar vários genes, 1, 2, 3, 4 genes lado a lado, num sistema chamado de operons, porque esse processo já é comum em bactérias e o cloroplasto tem uma origem bacteriana, então o genoma plastidial suporta esse tipo de transformação sem nenhum problema, o que já não acontece tão facilmente em genes introduzidos no genoma nuclear da planta. E uma outra vantagem é que não existe a transmissão via pólen em plantas de lavoura. Então, o grão de pólen das plantas cultivadas, eles não têm cloroplastos. Se a transformação genética foi feita somente no cloroplasto, significa que se o pólen não tem cloroplasto, não tem o gene que foi introduzido. Então nós escapamos aí, não tem o risco do escape gênico. Nós vamos aí nos livrar de um dos grandes riscos existentes na transformação genética de plantas de lavoura, que é o escape gênico, ou seja, o gene da planta geneticamente modificada e para uma outra planta que não foi geneticamente modificada, ocorrendo então o chamado escape gênico. Aqui nós temos um esquema mais ou menos de como poderia ser feita essa transformação, utilizando-se genes que já são do cloroplasto, toda uma composição genética que consta com genes normalmente encontrados nos cloroplastos e somente a introdução de um marcador seletivo e daquele gene de interesse biotecnológico, o gene que você quer colocar no plastídeo, seja para biomirradiação, resistência a inseto, tolerância a sal e seca e etc. Bom, todo o processo então de transformação genética de organismos vegetais vai precisar de uma seleção e posterior propagação dessas plantas. Então, o primeiro passo, a primeira etapa é a introdução do gene de interesse na espécie-alvo. Esse gene pode ser de uma outra espécie, pode ser de outra espécie, e o método de introdução pode ser qualquer um deles. Biobalística, agrobacterium, eletroporação de protoplastos, transformação de plastídeos, qualquer um desses processos, não interessa, vai passar pelo mesmo procedimento.
A próxima etapa, então, é a seleção in vitro das células transformadas. Como eu já falei anteriormente, nem todas as células vão realmente ter o gene introduzido e se ligando ao DNA genômico e produzindo a proteína de interesse. Então, nós precisamos selecionar as células transformadas. Existem diferentes estratégias, usando genes marcadores, que pode ser gene de resistência a antibiótico, pode ser gene de fluorescência, pode ser gene faz uma reação bioquímica e muda de cor. Existe alguma forma de você ter uma seleção das células transformadas. As células que não forem transformadas, ou seja, aquelas às quais o gene de interesse não ficou ligado ao cromossomo, vão morrer, as demais sobrevivem. E essas células, então, que sobreviveram, elas vão ser propagadas in vitro e dando origem, assim, a plantas completas geneticamente modificadas. Bom, pessoal, em linhas gerais, o objetivo de dar para vocês os fundamentos do que é a transformação genética de plantas, ou de quais são as técnicas existentes, sem aqui o objetivo de que vocês já saiam sabendo como se faz ou deixa de fazer, mas que vocês tenham conhecimento da técnica, era isso que eu queria apresentar, certo? Na próxima aula, nós vamos avançar um pouquinho mais nessa questão de transformação genética de plantas, falando de duas estratégias mais atuais, que são técnicas de edição gênica. Bom, gente, era isso por hoje. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos um bom dia. Até mais. Fui! Tomato that was picked 30 days ago that has not been refrigerated and is as perfect as the day it was picked when compared to a normal tomato that's been sitting around and doesn't look too good. Here they come, genetically engineered tomatoes. Calgene Flavor Savor tomato went on the market today. The first genetically engineered food approved for sale. The tomato stays riper longer than the non-engineered variety, and they say it's tastier.